Aqui já. Quiser compartilhar os slides, viu? Compartilhar agora. Pode arrochar. Tá gravando já. Bom, pessoal, vamos começar. Desejar o meu boa noite a todos vocês, né? Prazer novamente estarmos aqui. Seguimos a nossa linha de pensamento e de estudo na área do Brasil, beleza? História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um dos grandes personagens aí da história do Brasil, que é o nosso querido Dom Pedro I. Ok? O homem que teve 100 amantes, como diziam as más línguas daquele período, os fuxiqueiros do primeiro reinado, beleza? Então, personagem muito icônico da história brasileira, né? Ave Império, ave. Rodrigo é cruel. Bom, então, ao longo da aula, eu vou falando algumas coisas da personalidade de Dom Pedro I, um cara que dava ataques epiléticos, né? Não sei se sabiam disso, até os 18 anos ele tinha dado 6 ataques epiléticos, né? Caiu de cavalo um monte de vezes que ele dava esses ataques, caiu de cavalo mais de 30 vezes. Ele teve uma criação bem longe do palácio, sabe, pessoal? Então, Pedro I, ele teve uma criação bem a brasileira. Ele foi criado andando nos curral. Como ele nasceu no palácio em Portugal, mas veio logo muito novo para o Brasil, então aqui no Brasil ele era muito desgarrado, ele era metido a vaqueiro, sabe? Era bem assim, ok? E aí caiu do cavalo várias vezes, dava ataques epiléticos. Então ele era um príncipe bem a brasileira, sabe? Ele não era aquele engomadinho dos palácios europeus, não. Ele era um cara bem brasileirão, assim e tal. Mas não deixava de ser português. Então vocês não podem esquecer dessa informação. Ele não deixa de ser português. É tanto, pessoal, que se a gente analisar aí, ele proclamou a nossa independência no acordo com as elites locais, que a gente conversou na semana passada, né? Qual foi a primeira coisa que ele fez, né? Ele indenizou Portugal. Ou seja, ele mandou dinheiro para o país do pai dele, né? Então, ele era um príncipe brasileiro, estava no Brasil, se tornou imperador do Brasil, mas ele ainda tinha alguns laços com Portugal, porque era o pai dele que estava lá, era a família dele que estava lá. Então, vocês não podem esquecer desse detalhe, beleza? Tanto que isso sempre vai deixar o povo brasileiro temeroso, porque, tipo, Dom João VI vai morrer, o pai dele vai morrer, quem é que é o primeiro na linha sucessória do Dom João VI? Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I vai ter um momento em que ele vai ter que ser rei de Portugal, e aí quando Dom Pedro I for rei de Portugal, ele vai ser rei de Portugal e do Brasil, então o Brasil vai voltar a ser colônia. Não vou adiantar nada. Então, sempre existiu esse temor, ok? Então, para nossa aula, esse é o contexto. Nós temos um imperador, onde o povo sempre tem o pé atrás com ele. Por quê? Porque tem medo de que ele assuma o trono do pai, depois que o pai bater as botas, né, e vai morrer em 1826. Né, alguns dizem que foi até envenenado com arsênico, mas enfim, tem várias especulações. E vai ter toda uma confusão depois da morte do pai, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Mas já vou adiantando. Ele era um cara que estava aqui, tinha suas excentricidades, muito namorador, muito mal visto pela população, porque não respeitava a mulher, ele era meio assim, né? E enfim. Mas vamos lá. Ó, algumas coisas aqui da nossa aula passada, ok? Nós temos aí. Isso aqui foi o que a gente falou, né? O que aconteceu depois da independência, Bahia, Paraná, alguns estados foram contra, isso aqui a gente já viu na aula passada. Estou só recapitulando, né? Primeiro país aí a reconhecer a independência do Brasil, Estados Unidos, depois Portugal, com essa indenização aqui, né? Então, Dom Pedro I vai dizer, não, meu pai perdeu o paizinho dele, o Brasil, né? Foi para mim, mas ele precisa, né, ser ressarcido por essa grande perca. Olha o tamanho do Brasil que Portugal perdeu, né? A partir do momento em que Dom Pedro I decide pagar essa indenização, aceita pagar essa indenização a Portugal, muitos brasileiros já ficaram de orelha arribada, né? Como dizem o povo. De orelha arribada. Orelha para riba. Por quê? Precisava pagar isso não. Precisava não. Portugal que pega o dedo nas rentas de Portugal. A gente já se libertou e tchau.
Não mais nem para Portugal. Mas, enfim, ele fez isso e endividou o Brasil grandemente. Por quê? O Brasil não tem esses 2 milhões de libras, pegou emprestado da Inglaterra. Ok? Inglaterra é essa que vai, né? Vai ser o terceiro país a reconhecer a independência por causa desse bendito, desse empréstimo. Então, o Brasil, para se tornar independente, já se tornou dependente financeiramente, né, economicamente, da nossa querida Inglaterra. Por causa desses empréstimos, ele vai fazer vários empréstimos para guerra da Cisplatina, né, a guerra contra o Uruguai, que o Uruguai vai ganhar, então o Brasil vai ter mortes e gastos. Nada gasta mais do que uma guerra. Ok, pessoas? Você acha que você é gastador, você precisa administrar um povo durante uma guerra. Aí você vai ver o que é um gasto medonho. Mas seguindo, bom. Agora vamos falar sobre o primeiro reinado. Beleza? Agora vamos falar sobre o primeiro reinado. O que é que acontece? Todo país, quando ele se torna independente, ele precisa de uma Constituição. Ele precisa de um livrinho de regras. Né? Eu estava até com a Constituição do Brasil por aqui perto. Eu perdi. Enfim, está em algum caso. Ele precisa de uma Constituição, com seus direitos, seus deveres, como é que funciona. O Brasil é governado por um imperador, tem um poder legislativo que tem essa função, o executivo tem essa função, o judiciário tem essa função, a população tem o direito à vida, isso, aquilo, outro. Isso é uma Constituição. Beleza. O que é que acontece? Houve a independência em 22, em 23, inicia-se a Assembleia Constituinte para escrever essa bendita dessa primeira Constituição do Brasil independente. Não é mais a Constituição de Portugal valendo aqui. Então agora vamos fazer uma Constituição brasileira. Começa-se a fazer essa Constituição. Ela fica pronta em 23. Entregaram o projeto constitucional a Dom Pedro, ele vai pegar e aí ele não vai gostar, meu povo. Isso é uma curiosidade. Esse primeiro projeto de Constituição, o de 1823, preste atenção, em 1823 ficou pronto o primeiro projeto de Constituição. Ele era chamado de Constituição da Mandioca. Por que, Bruno, Constituição da Mandioca? Porque naquele período, a Constituição de 1823, determinava que para você votar, você tinha que ter uma renda mínima. Ou seja, um liso, um mendigo, um soldado, alguém que ganhava pouco, um escravo, não tinha direitos políticos no Brasil. Só quem podia votar, você tinha que ter uma renda mínima. Que era de 150 alqueires de mandioca. Então, a riqueza do povo naquele período era medido em alqueires de mandioca. Você fica, Bruno, o que de achos é alqueire? Alqueire é um feixe, pessoal. Pegue sua mão e bota assim, ó. Né? Pronto. Um feixe de mandioca é a quantidade de mandioca que vai caber nesse círculo aqui, formado pelos seus braços. O alqueire é aqueles feixes de mandioca, de lenha, que se coloca nos lombros dos burros, né? Bota um de um lado, um feixe de um lado, um feixe do outro. Aquilo ali é um alqueire. Então, eles, quando iam medir a riqueza do cara, diziam, esse cara aí tem um patrimônio de R$1 milhão. Esse aqui tem um patrimônio de 3 milhões de reais. Não, era assim, ó, o patrimônio de Bruno equivale a 300 alqueires de mandioca. O patrimônio de Pedro Bandeira equivale a 1 milhão, que Pedro é muito rico, a 1 milhão de alqueires de mandioca. Estão entendendo? Então, a mandioca era a medida. Não é que todo mundo tinha que ter essa quantidade de mandioca. Entendam bem. É que a medida da riqueza era dada em alqueires, ou seja, em feixes de mandioca. Beleza. Essa Constituição, a de 1823, ela distribuía o poder do Brasil em 3. Nós íamos ter poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, do jeito que a gente tem hoje. Então, a de 1823, ela tinha 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E aí, quando Dom Pedro I olhou para essa Constituição, ele não vai gostar. Porque ele disse, ei, cadê eu? Eu sou imperador desse cabaré. Cadê eu aqui nesse negócio? Né? Aí o que é que vão dizer? De acordo com a Constituição, que nós aqui, os parlamentares brasileiros, os intelectuais, os políticos, nós criamos, o poder do imperador, que é o executivo, né? O imperador, o rei, um presidente, é sempre um poder executivo, né? Tem a função de poder executivo, está ligado ao legislativo. Ou seja, você é imperador
mas você só vai poder fazer as coisas se o legislativo aprovar. Aí, Dom Pedro I, o que ele vai fazer? Dom Pedro I vai fazer isso aqui, pessoal. Ele vai olhar para a Constituição e vai dizer: como era? Eu sou imperador e quer dizer que eu estou subordinado ao legislativo, de acordo com essa Constituição aqui da mandioca? Você não. Existem 3 poderes, você está dentro de um deles. Ele é. Essa Constituição não é digna de mim, seus otários. Dom Pedro I rasga essa Constituição da mandioca, expulsa todo mundo do Congresso, todos os parlamentares, prendeu alguns, enfim, ele destituiu a Assembleia Constituinte. Ele destituiu, mandou prender alguns deputados e chamou 10 babões, 10 deputados que apoiavam ele, aqueles babão, né? Vocês 10 aí estão incumbidos de fazer uma Constituição digna de mim. Essas foram as palavras dele. Eu quero uma Constituição digna de mim. Então, a de 1823, a Constituição da mandioca foi jogada fora. Porque Dom Pedro I simplesmente não gostou dela. Ele queria que o seu poder estivesse superior a todos os outros. E aí chega esses 10 babões para fazer a Constituição e fazem a primeira Constituição brasileira, em 1824, ok? Desconheço algo melhor do que o poder. Rapaz, algo melhor que o poder é a menina chorando de madrugada, é a coisa mais linda do papaizinho. Mas vamos lá, E o que é que acontece? Feita essa Constituição, vocês vão ter que saber diferenciar a de 1823 para a de 1824. E o bizu que eu dou para vocês é o seguinte: é só vocês lembrar que a de 1823 ela tinha 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E a de 1824 tem 4 poderes. Você fica, Bruno, 4 poderes? Mas eu só conheço 3. Montesquieu criou 3: executivo, legislativo e judiciário. Patrão, mas o Brasil é um país especial. As coisas aqui são diferenciadas. Porque Dom Pedro I pediu para os caras criar um 4º poder, que era ele, que estava acima dos outros 3. Então, na Constituição de 1824, tinha executivo, legislativo, judiciário e um tal de poder moderador, que era o imperador, era só o imperador, que estava acima dos outros 3 poderes. Beleza? Então, vocês não vão confundir agora. Se o Enem falar em uma Constituição do primeiro reinado, que só tem 3 poderes, é a de 23, ela não valeu. Mas se falar em uma Constituição com 4, olha, essa daqui foi aceita. Por quê? Porque tem um poder especialzinho para ele. Dom Pedro I está agora acima dos outros 3 poderes em uma bolinha chamada poder moderador. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá para as características dessa primeira Constituição aqui, a de 1824. Ela foi outorgada, prestem bastante atenção nessa palavra, porque outorgada é quando algo é imposto. O povo é obrigado a seguir. Então, não houve aprovação popular, não houve os deputados, a maioria dos deputados aprovaram a Constituição de 1824. Não, isso não existiu. Ela foi aprovada por Dom Pedro I e ele outorgou, ou seja, ele obrigou o povo a aceitar essa bendita dessa Constituição. Ok? Então foi isso que aconteceu. Ela foi imposta ao povo brasileiro. Olha, está aqui a Constituição, é 4 poderes, eu estou acima de tudo, vocês vão ter que aceitar. E tchau. E acabou, morreu Maria Preá. Outra característica, ela foi imposta, ela foi outorgada, ela determinava que o Brasil agora era uma monarquia constitucional, entre aspas, porque vai fazer o que quer mesmo, constitucional, porque tem uma Constituição, e essa monarquia é hereditária, ou seja, quando Dom Pedro I batesse as botas, o seu filho, o seu primogênito, deveria assumir em seu lugar. Outra característica importantíssima, que vai prevalecer até o final do segundo reinado, é que o catolicismo vai se tornar a religião oficial do Brasil, ok? Então, o catolicismo agora é a religião
oficial do Brasil. Só que aqui, pessoal, ele só como é interessante. Dom Pedro I, ele vai ter muito poder na mão dele. Aqui no Brasil, a relação do poder entre Dom Pedro I e a Igreja Católica é bem interessante. Porque ele torna a Igreja Católica a religião oficial do Brasil, mas quem vai mandar na Igreja Católica dentro do Brasil não é o Papa, é Dom Pedro I, é o próprio imperador. Então, a Constituição determinava que a Igreja estava atrelada ao Estado. A Igreja Católica não era independente, não podia fazer o que quisessem do Brasil. Então, o imperador brasileiro tinha mais moral sobre a Igreja Católica do que o próprio Papa de Roma. Então, para vocês terem noção como foi uma Constituição que dava muito poder ao imperador dentro do Brasil, né? Então, você vai ter o padroado e o beneplácito. Bruno, o que é cada um deles? Eu coloquei o conceito para vocês. A lei do padroado. A lei do padroado, só mudar a cor aqui para ficar diferente. A lei do padroado tornava a igreja subordinada ao Estado, ou seja, quem manda é o imperador da igreja aqui no Brasil, não é o Papa, ok? Um exemplo, só o imperador podia nomear bispos, né? E o dízimo, 10% da igreja, ia para o governo, até as ofertinhas, até as ofertas que as pessoas que iam para a missa colocavam, o dízimo ia para o governo. Olha só como era interessante, não ia nada para Roma. Aí tem a lei do beneplácito. As ordens papais, as ordens vindas do Papa, só eram válidas no Brasil com autorização de quem? Do imperador. Olhe só como o caboclo tinha moral, pessoal. O Papa só era obedecido se ele quisesse que fosse obedecido. Vocês têm noção como o cara tinha muito poder. Ele tinha uma moral gigantesca, Essa Constituição centralizou demais o poder na mão do imperador. Demais mesmo. Agora, sempre vai existir no Brasil pessoas contra isso. Quero já deixar claro para vocês. Sempre vai existir no Brasil os liberais, que eram pessoas que gostavam de mais autonomia para as províncias e menos ordens da capital Rio de Janeiro. Então, sempre vai ter esse conflito, pessoal. Sempre vai ter esse conflito de pessoas que querem o poder centralizado na mão, né, e pessoas que querem menos poder centralizado na mão do povo, quer que o poder seja mais espalhado entre os líderes de província, uma coisa mais republicana, uma coisa mais federativa. Hoje nós temos no Brasil uma república federativa, porque nós temos uma república, existe uma Constituição, né, existe um presidente, mas também tem os governadores, e esses governadores têm autonomia para governar, né, e fazer... Os governadores não precisam ligar para o presidente, ei, vou fazer uma estrada aqui, viu? Não, ninguém mais precisa fazer isso, né? Isso é autonomia provincial, isso é autonomia dos estados. Então, desde esse período já tem pessoas que defendiam que um governo deveria ser assim, ter um rei, mas esse rei não ficar se metendo nos problemas estaduais, apenas mandasse verba, uma coisa ou outra que ele desse a sua opinião. Então, sempre vai existir esses blocos aí. Pessoas centralizadoras e pessoas descentralizadoras, quando a gente está falando de política, ok? Né? Sempre vai ter dois lados nas políticas. Hoje é direita, esquerda, cima e baixo, enfim, ok? Mas vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, só falar, viu? Tô achando vocês muito caladinhos hoje. Eu não tô gostando não dessa bosta. Quero vocês conversando bastante. Olha só como era legal a política naquele período. Muito, muito. Nossa, como era legal. Como eu falei, para participar da política, vocês tinham que ter uma renda fixa, né? Tem uma renda fixa não. Perdão, o termo não é esse. Uma renda, você tem que ter uma renda, você tem que ter dinheiro. Você não pode ser um liso e querer votar e poder escolher seus representantes. Observem, pessoal, que existiam 3 tipos de cidadão no Brasil naquele período. Nós tínhamos o cidadão passivo. O cidadão passivo, pessoal, era aquele cara que era tão liso que ele não tinha renda suficiente para ter direitos políticos. Ou seja, ele era tão pobre que ele não tinha... aqui não é mais nem mandioca, né? Era em réis mesmo. Então, o que é que acontece? O cara não tinha dinheiro nem para poder votar e nem para se candidatar. O cara era um liso, era um soldado, era um padre, era um sertanejo, era um soldado, era um escravo liberto.
enfim, era um pequeno comerciante. O passivo era o cara que apenas via passivamente a política acontecer sem poder participar dela, ok? Mas aí se você, digamos que o Rodrigo tinha uma rendinha extra, né? E aí ele tinha uma rendinha, conseguia um dinheirinho. Não era muito, mas tinha um dinheiro. Então, se ele tivesse dinheiro suficiente para ele poder ter o direito de votar, ele era chamado de ativo votante. Então, ativo votante é o cidadão que tem renda suficiente para poder votar, só votar. Mas Pedro Bandeira, pessoal, ele tem tanto dinheiro que ele pode votar, ele pode ser votado, ele pode se candidatar. Então, Pedro Bandeira é um ativo eleitor elegível. É o terceiro e mais seleto grupo de cidadãos no Brasil. Então, tem o passivo, que é o quebrado, não tem direito político porque é liso. Tem o ativo votante, tem renda suficiente só para votar. E tem o ativo eleitor elegível, que é o cara que tem renda para tanto se candidatar, né, para votar e se candidatar. E aí tem esse gráfico aqui muito interessante, vocês prestem atenção. Ó. Esse gráfico vai explicar melhor como era difícil participar da política no Brasil naquele período. De cada 30 homens porque as mulheres eram excluídas aqui. O voto feminino, pessoal, só vai ser no século XX já, ok? Somente no século XX que as mulheres vão poder ter direito a voto aqui no Brasil. Já no Brasil, República Velha. No Império não vai ter. Então, de cada 30 homens, 14 eram escravos e não podiam votar. Então, quase 50% da população brasileira, 45% era escravo. Então, de cada 30 homens, 14 eram escravos e não podiam votar. Né? Dos 16 livres, dos 16 que podiam votar, 10 não tinham renda suficiente para votar. Os 16 que não eram escravos, 10 não tinham renda suficiente para votar. Okay? Dos 5 restantes, votantes escolhiam um único eleitor que votava nos deputados e senadores. Então, olhe só como o negócio ia só diminuindo. De 30 homens, 14 eram escravos, tchau, já exclui. Aí tem 16 livres. Desses 16 aí, 10 não tem renda suficiente. 10 não tem renda suficiente para votar. Né? Aí fica 6. Desses 6 aí, né, os 5 escolhiam um desses 6 para poder ser um candidato ou para votar. Você vê como era muito complicado. Ou seja, só quem participava da política no Brasil era quem tinha uma renda muito alta. Então, se você pegar esse último quadrinho aqui, que tem 6 pessoas, desses 6, né, apenas um ia representar os interesses desses 6, que era o mais rico. Então, geralmente numa cidade, pessoal, se você pegar um exemplo de Apodi, vocês vão entender melhor. Você vai pegar um exemplo de Apodi, uma cidade pequena, aí só tem um fazendeiro rico. Então, em Apodi, só uma pessoa saía para a capital, para Natal, para votar, geralmente, sabe? Era assim. Em Mossoró tinha 3 fazendeiros ricos, com seus 500 empregados. Só 3 pessoas, 4 pessoas de cada cidade ia, que eram os coronéis, que eram os fazendeiros. Você vê como era muito difícil, muito difícil participar da política aqui no Brasil. Beleza? Entenderam aí como era essa questão do voto? Tinha que ter muita bala na agulha mesmo, tinha que ter muito dinheiro. Se fosse professor de história, ó, era um passivinho, ok? Era um passivinho, não tinha direito nem de passar na calçada da escola que estava tendo a votação. Ok? Vamos lá, seguindo. Ó, beleza. A impopularidade de Dom Pedro I, pessoal, já vai começar logo no início do seu mandato, né? Proclama a independência em 22, em 24, outorga, ou seja, impõe uma constituição ao povo, uma constituição autoritária que dava muito poder a ele. E aí, no Nordeste brasileiro, né, nós vamos ter um levante contra Dom Pedro I, né, um movimento separatista, né, que vai tentar separar esse pedacinho do Brasil que vocês estão vendo aqui no gráfico. Né, você tem aqui o Nordeste, não o Nordeste todo, né, mas você tem 5 estados, você tem Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Né, e esse movimento é chamado de Confederação, ou seja, União, Confederação do Equador, por causa da proximidade da linha do Equador. Vai acontecer no ano em que a Constituição dos 4 poderes, né, ela é outorgada, ok? Então é uma revolta separatista,
urbana, ou seja, lideradas por intelectuais, comerciantes, liberais e tudo mais. Republicano, ou seja, os caras queriam proclamar uma república, queriam que esse pedacinho do Brasil aqui fosse independente, fosse uma república, ou seja, deixasse de ser uma monarquia, né? E popular, pensando no bem-estar do povo. Quem participou está aqui, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. Qual foi a causa, Bruno? O que levou esses estados a se organizarem para tentar se separar do Brasil? O autoritarismo, Dom Pedro I, um cara altamente autoritário, legal, altamente autoritário. Okay? Vocês já viram pela Constituição, né? Pobreza generalizada. Isso aqui, pessoal, crise do açúcar, né? A concorrência do açúcar estrangeiro, tudo isso afetava, né? Períodos de seca, enfim. A pobreza no Nordeste era um negócio terrível, isso há até poucos anos, né? Até poucos anos, não é um setor do Brasil que o desenvolvimento é um pouco mais demorado. Alta de impostos, né? Você tem que lembrar que desde a vinda de Dom João para cá, o custo de vida no Brasil subiu muito para bancar o luxo da família real, construção de escola, teatro, jardim botânico, cabaré, enfim. Então, a alta de impostos para bancar tudo isso que vai favorecer a essa elite de Portugal que veio para cá. E aí tem um estopim. Vamos lá para o estopim. O que é o estopim? O que faz o movimento começar mesmo. A galera do Nordeste já não gostava de Dom Pedro I e aí vai ter o estopim. A elite pernambucana havia escolhido um governador para a província. Ou seja, Pernambuco era o líder do Nordeste, sempre, né? Pernambuco já tinha escolhido o seu governador. Nosso próximo presidente de província, a palavra correta não era nem governador, era presidente de província. Vai ser Manuel Carvalho Paz de Andrade. Né? Um homem que conhece os nossos problemas, um homem daqui do nosso estado. Então a gente quer que ele seja o governador. Porém, Dom Pedro I chega e diz, não. Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança. Ou seja, ele tirou o governador escolhido pelo povo pernambucano e colocou um babão dele para governar Pernambuco, para fazer as vontades dele, para ficar lá fazendo tudo que Dom Pedro pedia. E aí, é nesse cenário em que o povo pernambucano não é atendido o seu pedido, Dom Pedro I bota um cara lá, Francisco Paz Barreto, que não era o querido do povo, da população pernambucana, e aí vai ter essa revolta, ok? As ideias, mesmo sem ter internet, mesmo sem ter WhatsApp, vai se espalhar muito rápido por todos os outros estados que passavam por pobreza e também eram descontentes com o autoritarismo Pedro I. O que é que vai acontecer? De Pernambuco se espalha por mais 4 estados, ok? Este foi o estopim, né, da revolta. Quando Dom Pedro I nomeia um governador para Pernambuco que não era o que Pernambuco queria para eles. Beleza? Os líderes aí, Paz de Andrade, Cipriano Barata, o homem que estava em todas as revoltas, e Frei Caneca, né? Frei Caneca, pessoal, ele ficou conhecido como o principal líder, tanto que ele foi o executado, né? Porque ele viajou todos os estados que participaram da Confederação do Equador, delegando, né, ensinando e criticando Dom Pedro I. Ele foi o principal crítico e ele que saiu andando de estado em estado, arregimentando apoio para o movimento. Vamos se separar do Brasil, Dom Pedro I é autoritário, é isso, aquilo, outro. Ok? Mas o movimento, como sempre, desde as nossas aulas de revolta, né, 2 aulas atrás, a gente viu as revoltas, o movimento também foi um fracasso. Por quê? Porque sempre o Brasil consegue manter a sua unidade. É incrível, véio, como o Brasil consegue manter a sua unidade. Quem é contra a monarquia e tenta proclamar uma república, o negócio dá errado, né? Quando se tem um rei aqui, tudo mais. Mas vamos lá. Dom Pedro I vai ter que contratar mercenários, né, para Brasil recém-formado, vai ter que contratar pessoas para lutar contra esses revoltosos, mas dentro do movimento não tinha um acordo sobre escravidão, ou seja, vamos proclamar uma república, né? Beleza, vai ser chamado de... Diga aí um nome legal para ser esse país que era composto só pelo Nordeste. Vamos lá. Chamado de país de Brunópolis. Pronto, Brunópolis. Vamos proclamar Brunópolis aqui.
com esses 5 estados. Só que dentro de Brunópolis, dentro da liderança, tinha uma galera que era contra a escravidão e queria abolir a escravidão. Ó, agora Brunópolis não vai ter escravo. Só que aí tinha uma outra galera, elite fazendeira, que dizia, sim, não. Aí quem é que vai trabalhar na minha fazenda? Ah, eu sou a favor da república, mas vamos ser uma república escravista, porque eu preciso da mão de obra escrava nas minhas fazendas. Então, houve discussões, não teve um consenso sobre se abolia ou não a escravidão. Ok? Moral da história. Dom Pedro I contrata soldados, barcos de guerra, pessoas armadas para vencer o movimento. Os líderes vão ser presos, né? Vai aumentar os impostos para bancar esses soldados que ele está contratando para derrotar a revolta, ok? E aí o movimento é violentamente reprimido. Frei Caneca, como era o mais liso dos líderes, e como foi um dos principais interlocutores, o porta-voz do movimento, ele foi executado, assim como Tiradentes, né? Tiradentes, da aula passada, do quadro que forma o Brasil, o homem está com a cara de Jesus e tudo mais. Que vocês acharam bem interessante lá as análises das imagens que eu fiz com vocês. Beleza? Nessa aqui de Frei Caneca não tem o que se falar, não, né? Tá o cara amarrado aí e vai ser morto, fuzilado, né? No interessante sobre a morte de Frei Caneca que ele foi condenado a ser enforcado, pessoal. Mas como ele era padre religioso, o capataz, né, o cara que ia puxar a corda para ele morrer enforcado, não quis. O cara não. Rapaz, não gosta de matar padre, não. Lembra daquela cena de Alta Compadecido, né? Que o cara manda matar o padre, o cangaceiro olha assim, rapaz, não gosto de matar padre, não. Mas se é para matar, eu mato. Pronto, esses aqui eles não quiseram matar. Os caras não tem coragem de enforcar um padre, não. Aí, mas então vamos fuzilar. Porque você fecha o olho e aperta o gatilho. Aí pronto, aí foi o que aconteceu. Não gosto de matar padre, não, mas se é para matar, eu mato. Igual o Alto da Compadecida. E aí o povo morreu fuzilado. Ok? Assim que aconteceu. A famosa Confederação do Equador. Estão entendendo tudo, né? Estão calados. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o desmanche do primeiro reinado, né? Dessa administração de Dom Pedro I. O cara era muito criticado pela população e existia um temor muito grande de que o Brasil fosse recolonizado, né, por Portugal, já que nós tínhamos um rei aqui que era o herdeiro do trono de Portugal, pessoal. Então vocês não podem perder isso de mente. Nós temos um rei que é herdeiro do trono da nação que mandava na gente. Então, a qualquer momento, ele podia ir para lá, unir o trono e o Brasil voltar a ser uma colônia. Ok? Aí vamos lá. Motivos da crise, coisas que enfraqueceram o governo de Dom Pedro I. Tá? As dificuldades financeiras, a queda nas exportações, ou seja, na venda de drogas do sertão e açúcar. Os empréstimos que ele fazia, né? O Brasil vive só no crédito amigo, né? Falta de um produto significativo, já que o açúcar agora não estava mais dando vença devido à concorrência do açúcar antiliano, e despesas militares para derrubar todas essas revoltas que estavam aparecendo contra ele, e também, né, a Guerra da Cisplatina. O Brasil entrou em guerra com a região, com a província de Cisplatina, que hoje a gente chama de Uruguai, em 1828, 8 mil mortos e gastos inúteis, ou seja, não tinha para quê. Por que você quis o Uruguai? Deixasse os cabas lá. Inventa essa guerra só para gastar dinheiro, só para perder 8 mil mortos, ok? E aí, pessoal, agora preste atenção, agora vem um negócio muito louco. Né? Além das críticas da imprensa por ele não respeitar a imperatriz Leopoldina, né? Ele traía ela demais. O cara, pra vocês terem noção, Dom Pedro I, ele teve cerca de umas 100 amantes, mas ele tinha uma que era especial, né? Que era a Domitila, Dona Domitila, e que foi esposa de um amigo dele, aí ficou viúva, e aí ele se apaixonou por ela. Na internet vocês podem até achar as cartas que eles trocavam, pessoal, as cartas altamente eróticas e um romance clássico, um negócio louco, só vocês verem. Mas vamos lá.
ele já era mal visto, porque esses namoros dele já estavam espalhados. Ei, nós temos um imperador que é um adúltero. O cara é um adúltero, não respeita. Para completar, ele deu um título nobiliário com a sua amante. Então, Domitila, que era sua amante, virou Marquesa de Santos. O cara deu um título de nobreza para amante. Diga aí. É tanto que a esposa dele, pessoal, ela era depressiva. Ela sofria de depressão muito forte. Ela se sentia completamente rejeitada. Completamente rejeitada. Pelo marido, né? Que não amava ela de verdade e tudo mais, né? O Rodrigo está dizendo, Leopoldina, se fosse imperatriz do Brasil, eu acho que teria sido melhor. Com certeza, com certeza. Eu também concordo, viu? Ela era uma mulher muito mais inteligente e culta do que ele. Né? Amante de música, de botânica. Enfim, era uma mulher bem intelectualizada, viu, Rodrigo? Mas, enfim, para completar, além de dar um título nobiliário à sua amante, que virou Marquesa de Santos, ele construiu uma casa para ela na frente da casa dele. Eles tinham várias casas, né? Em uma das casas oficiais, né, que eles tinham em São Paulo, ele mandou fazer a mansão para a amante na frente da casa dele. Então, imagine só você sendo a mulher. Leopoldina sai para ver o sol raiar, quando abre a porta, tá a amante do marido lá. Ai, sou a Marquesa de Santos, sou a bichana, eu recebo uma pensão do governo porque eu sou uma marquesa. Chupa, bicha recatada. Tá entendendo? Era muito, muito cruel. Ele foi muito cruel com Leopoldina. Tanto que ela morreu de tristeza. Algumas pessoas dizem que ela morreu de tristeza mesmo, literalmente, de uma depressão cruel pela essa rejeição dele. E isso, pessoal, gerou muitas críticas da imprensa. Muitas críticas da imprensa. Ok? Muitas críticas da imprensa. Mas aí vem um negócio muito louco. Prestem bem atenção. Eu vou até mudar a cor aqui, porque essa questão aqui, vocês vão ter que ter muito cuidado, que é a questão sucessória de 1826. A questão sucessória. Bruno, e o que foi a questão sucessória? Que de achos é isto, Bruno? O que acontece? Pois é, Roberta, marido bom, né? O bicho era desmantelado. Desmantelado mesmo. O que acontece? Em 1826, morre Dom João VI. Em 1826, vai morrer Dom João VI, o pai dele. E aí, quem era o primeiro na linha sucessória? Dom Pedro I. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que voltar para Portugal, né? As cortes portuguesas, o parlamento português vai passar o WhatsApp. Ei, meu filho, seu pai morreu, você é o primeiro na linha sucessória, né? Seu primeiro filho, você tem outros irmãos, mas você é o da vez para assumir o trono. E aí, o Congresso brasileiro, o parlamento brasileiro chegou para ele, rapaz, não vai dar certo não. Como é que vai ser? Você vai para Portugal, vai assumir o trono português, aí o Brasil vai voltar a ser colônia, porque você vai querer morar lá, não vai querer morar aqui. Entre morar em Portugal e Brasil, você vai querer que a sede do trono, a sede seja em Portugal. Então o Brasil vai voltar a ser explorado por Portugal como antigamente. Nós não vamos admitir que você vá. Houve uma pressão gigantesca, pessoal, dos políticos brasileiros para que ele não assumisse o trono português. E aí o que ela vai fazer? Ele, não, tá bom, eu vou em Portugal negociar essa questão aí. Ele viajou para Portugal, chegou em Portugal, ele disse, pessoal, eu abro mão do trono. Preste atenção no passo a passo. Ele viajou para Portugal e disse, eu abro mão do trono. Não quero o trono português. Eu abro mão em nome da minha filha, Dona Maria da Glória. Minha filhinha. Acho que ela tinha 6, 7 anos, eu me lembro a idade dela. Dona Maria da Glória. Era 4, era 5 anos. Dona Maria da Glória. Eu abro a mão do trono para ela. Só que, de acordo com a Constituição portuguesa, se o rei ou a rainha é de menor, enquanto ele não se torna de maior para poder ser nomeado, né, coroado, deve-se ser feito um governo regencial, ou seja, um governo temporário até que
essa criança cresça e se torne de maior para que ela possa assumir o trono. Então, o acordo foi o seguinte, ele chegou para as cortes, para o parlamento português e disse, vamos fazer disso. Eu não assumo o trono português em nome da minha filha. A minha filha vai ser a rainha de Portugal. Ela ia ser coroada Maria II, se fosse coroada. Só tem spoiler, né? Mas, enquanto ela não completa os 18 anos, o meu irmão Dom Miguel vai ser o tutor dela, vai mandar em Portugal enquanto ela não completar 18 anos. Quando ela completar 18 anos, aí ela vai ser a rainha e Dom Miguel, tchau. Esse foi o acordo. Ele fez esse acordo, voltou para o Brasil. Ei, não quis não, viu? Eu deixei minha filha lá para assumir o trono. Aí quando ela ficar de maior, ela vai ser a rainha. Enquanto isso, o meu irmão Dom Miguel vai cuidar dela e vai cuidar de Portugal. Não se preocupe, eu não vou assumir Portugal e Brasil para recolonizar essa nação. Nem se preocupe, você nem se preocupe. Essa foi a conversa. Só que se passou 2 anos, pessoal, o parlamento português disse, ei, Dom Miguel, aí você nunca vai ser rei, né? Porque essa menina aí vai casar, depois vai criar a linhagem dela. Cogitou-se até a ideia de Dom Miguel se casar com Dona Maria, né? Com Dona Maria da Glória, sobrinha. Isso era bem comum, viu, pessoal? A endogamia naquele período, né? De primo com primo, tio com sobrinho, isso era bem comum. Então, não estranho não para aquele período. Cogitou-se bastante a ideia de Dom Miguel casar com ela, né? Quando ela completasse os 18 anos, aí o tio casava com a sobrinha e os dois iam formar a sua linhagem purinha da família Bragança. Mas aí ele disse, rapaz, eu acho que eu tenho o direito a esse trono é meu, porque Dom Pedro nem assumiu para passar para a filha, como é que ele pode ter assumido um trono, ter passado um trono para a filha, um trono que ele abdicou, ele nem assumiu, né? E aí começaram a falar, olha, Dom Miguel, é verdade, viu? Olha, por que você não pega para você? Por que você não pega para você? Pega Portugal para você. E aí Dom Miguel, pá, dá um golpe e diz, o rei de Portugal sou eu. Tchau. O rei de Portugal sou eu, minha sobrinha, tchau. Vá lá pro seu palacinho brincar de boneca, quem vai mandar sou eu serei o novo rei de Portugal. Ok, pessoal? Então a jogada foi essa. Dom Pedro I abriu mão do trono de Portugal para dar a filha, mas aí o irmão dele, né, vai ficar para mim. E aí o irmão dele dá um golpe e toma o trono de Portugal para ele. Então Dom Miguel se torna o novo rei de Portugal. Ok? Que era o irmão, ele tinha 5, 6 anos mais, era 5, 6 anos mais novo do que Dom Pedro I. Então ele dá um golpe e assume o controle de Portugal. Então a situação do Dom Pedro I era a seguinte, preste atenção. Dom Pedro I era impopular no Brasil, crise econômica, economia acabada, muito mal visto pela sociedade, muito mal visto pela igreja por causa dos seus adultérios, né, sua promiscuidade, né, digamos assim, essas palavras, as suas promiscuidades, guerras inúteis, gastos inúteis, enfim, pessoal, um cara autoritário. Para completar, teve a Confederação do Equador, que ele mandou fuzilar um padre. Frei Caneca foi fuzilado pelo governo Dom Pedro I. Então, a imagem dele perante a sociedade estava muito suja. O cara, um padre, foi fuzilado, meu povo. Vocês têm noção disso? Então, ficou muito feio para ele. Para completar, o jornalista que mais escrevia contra ele foi morto, que era o jornalista Líbero Badaró. Ele foi morto, pessoal. Então, assim, não... Bruno, foi Dom Pedro I que mandou matar. Sim, nunca foi conclusiva essa opinião, esse fato. A questão é que, se a pessoa que mais me critica amanhece no outro dia morto, quem é que a população vai pensar que foi? Então, eu hoje passo a noite no Facebook batendo boca com o cara, né? Batendo boca, discutindo, e falta de respeito, e eu ameaço ele. Olha, bicho, precisa ter cuidado, que senão você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Ele vai estar surca, enfim e tal. Aí, no outro dia o cara amanhece morto. Vocês acham que vão desconfiar de quem que fez essa arrumação? Foi o que aconteceu. Mesmo que não tenha sido provado em momento algum que a morte de Líbero Badaró foi a mão de Dom Pedro I, a população brasileira associou logo a ele. Vixe, Dom Pedro I mandou matar
Mandou matar um jornalista, velho. O cara mandou fuzilar um padre lá no Nordeste. Agora matou um jornalista, meu patrão. Esse homem tem que ser parado. Olha, uma impopularidade gigantesca. Tanto que ele foi para Minas Gerais, né? Minas Gerais, o Polo do Ouro. Ele foi uma viagem oficial em Minas Gerais. Quando chegou lá, protestos gigantescos. Galera jogando tomate nele. Enfim, protestos gigantescos. Aí os babão, que sempre tem os babão, né? Aí os babão, não, ó. É que Minas Gerais é um povo louco. Vamos pro Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro todo mundo lhe adora, Dom Pedro. Todo mundo... Aí fizeram uma festa para receber Dom Pedro I quando ele chegasse essa viagem de Minas Gerais. Fizeram uma festa, que é aquelas festas que não tem que comer de graça para todo mundo, sabe? Gastando dinheiro mesmo do povo. Fizeram uma festa gigantesca para receber Dom Pedro. Ai, o nosso imperador tá vindo. Aí, nessa festa entrou um monte de gaiato. Gente que era contra ele, mas quando viram que era comer de graça, entraram. Eu também teria entrado. E aí entraram nessa festa para receber Dom Pedro I no Rio de Janeiro, né? E aí o que é que acontece? Uns gaiatinhos que entraram só para comer começaram a falar mal dele no meio da festa, porque era para ele, só tinha babão dele. Aí entrou uns cabalais, Dom Pedro I, não sei o que, um safado, corrupto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pessoal, moral da história. Os babão de Dom Pedro começaram a brigar, literalmente, muita porrada contra os caras que estavam lá para criticar ele. Como era uma festa, a única arma que tinha era a garrafa. E aí, pessoal, houve uma quebra-quebra gigantesca. Desmantelou aí, era a cadeira, a mesa, a garrafa. Parecia festa de grafite, tá ligado? Aquelas garrafas de uísque voando, nos vídeos da festa de grafite, né? Quando tem briga. Pronto. E essa foi a célebre Noite das Garrafadas, né? Então, tá até no próximo slide que eu vou mostrar para vocês aí, o próximo depois disso. Claro, né? Se é o próximo, é depois disso, jumento. Enfim, aí o que é que acontece? Você vê como o cara tava impopular. Tava muito impopular. Foi a Noite das Garrafadas, uma festa para ele, pulou um grafitão gigantesco lá. Beleza, pessoal? Então você vê como o cara tava muito, muito, muito impopular. Ninguém no Brasil suportava mais Dom Pedro I, a não ser os babões, a não ser os portugueses, né, e os seus filhos, que desde a época da colonização, do início, estavam aqui e já tinham seu patrimônio, eram homens influentes na política, que sempre vai ter. Ok? Então vamos lá. Ó. Desregramento moral, Dom Pedro I, isso aqui é um outro ponto, causando da sua... Bruno, o que seria desregramento? A postura dele, né, em relação à esposa, às amantes, né? O homem era muito raparigueiro, ok? Muito, muito, muito. Era conhecido mesmo por ser bem namorador. E aí, em 1831, o que é que nós vamos ter? A famosa Noite das Garrafadas. Estava em Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro, chegou lá, pensando que era uma festa linda para recepcionar ele. Chegou lá, era a garrafa na cabeça da galera, garrafa indo, garrafa vindo, uma briga gigantesca. Aí o que ela vai fazer? Tá bom, meu povo, tá bom. Eu reconheço que eu estou errado, que eu só governo pelos portugueses. Os portugueses têm muito privilégio no meu governo, as pessoas ao meu lado, é tudo português, não tem brasileiro. O brasileiro não tem representatividade. Aí o que ele vai falar? O que ele vai fazer? Ele destitui o ministério dele, o ministério que ele tinha, composto por babões, e ele forma um ministério de brasileiros. Então ele agora vai só brasileiro, para agradar o povo. Essa é a última cartada da manga dele. Ele vai chamar só brasileiros para governar ao lado dele, pessoal. Só que tem um problema. Esses brasileiros que ele chamou para governar ao lado dele eram fazendeiros, eram homens de grandes famílias, ricos, influentes naquela região, que não gostavam dele, que queriam mais autonomia, que queriam tomar certas decisões sem prezar, passar pelo crivo, né, pela autoridade dele. E aí esse Ministério dos Brasileiros começou a criar regras que ele não gostou. Só durou 15 dias, pessoal.
Então, o ministério que ele fez para agradar o povo não agradou a ele e só durou 15 dias. O que ele fez? Destituiu o ministério, demitiu todo mundo. Tá todo mundo demitido. Você não presta, não. Você não sabe governar, não, essa bosta. Você não governa, não. Você está me desagradando. E aí ele destitui, tira todos os ministros que ele tinha. Né? Só durou 15 dias. E aí ele forma novamente um novo. A Siri está falando aqui. Forma novamente um novo ministério só com pessoas da nobreza portuguesa, só com babão. Formou sim, ó, com brasileiro não deu certo, eu fiz para agradar vocês, só que eles não me agradaram, pois agora eu vou votar com ministério só com babão, só com gente de famílias influentes em Portugal. Esse é o famoso Ministério dos Marqueses, que era só gente com título de nobreza. De famílias ligadas à nobreza portuguesa. Ele fez isso para afrontar mesmo o povo, pessoal. Foi uma afronta tão grande, Henrique, foi uma afronta tão grande, que 2 dias depois ele abdicou. 2 dias depois de ele ter feito o Ministério dos Marqueses, a população se revoltou, foi à rua, era quebrando cadeira, era garrafa, era muita revolta. Ele percebeu que não tinha como se sustentar mais como imperador do Brasil. E 2 dias depois de criar o Ministério dos Marqueses, que foi uma afronta ao Brasil, aí ele entrega a carta de abdicação. Eu abdico do trono brasileiro, ele não aguentou mais a pressão. Mas vamos lá, tem alguns detalhes dessa abdicação. O que é que ele alegou? Como ele soube que Dom Miguel tomou o trono da filha dele, né? Disse que não ia dar para a filha, para Dona Maria da Glória, quando ela completasse os 18 anos. Ele disse, eu vou abdicar do trono, né? O principal motivo é porque eu tenho que ir para Portugal lutar pelo trono da minha filha, lutar pelo meu trono, né? Pela minha linhagem. Alegando isso, ele vai apenas aproveitar, isso é apenas um migué, né? Como estava tendo essa briga mesmo com o irmão, ele, no Brasil ninguém gosta de mim, e eu tenho que estar em Portugal lutando pelo trono, eu vou para Portugal mesmo. E aí ele vai para Portugal lutar pelo trono da filha dele. No caso, ele que vai assumir. E aí serão vários meses de batalha, ele contra o irmão, a guerra dos 2 irmãos. De um lado, Dom Pedro I, do outro, Dom Miguel. Quem ganha essa batalha, Bruno? Dom Pedro, que é coroado Dom Pedro IV. Dom Pedro IV. Lá em Portugal, ele vai ser coroado com um novo nome, não mais Dom Pedro I, e sim Dom Pedro IV. Mas aí vai morrer de pneumonia aos 36 anos. Né? Vai morrer poucos anos depois que assume o trono, ele pega uma pneumonia e morre na mesma cama onde ele nasceu. Né? Ele morreu no mesmo quarto, no mesmo palácio que ele tinha nascido, 36 anos antes. Mas aí, assim como o pai dele, que foi e deixou o filho, ele foi e deixou o filho, deixou Pedro de Alcântara. Um filho dele que não tinha nem completado os 5 anos, tinha 4 anos e alguns meses. Ele diz, vou deixar meu filho aqui para ser o imperador do Brasil, viu? Eu estou indo, vou lutar pelo trono lá em Portugal, que me é de direito, da minha filha. Eu vou, mas olha só como o cara fez. Ele não abriu mão de manter a sua linhagem do trono brasileiro. E aí, ele deixa Pedro de Alcântara, que era criança, vai ser tutelado por pessoas da confiança de Dom Pedro I, né? E aí esse menino vai ter uma criação voltada para ele ser o imperador do Brasil. Vai ser nomeado, não vou adiantar, né? Mas ele vai ser nomeado um pouquinho antes dos 18 anos e será o futuro Dom Pedro II. Beleza? Bruno, Dom Pedro III. Olha, pessoal, Dom Pedro III era um irmão dele, de Dom Pedro I, que tinha problemas mentais. É por isso que você não acha na história o Dom Pedro III, assim, ele tinha problemas mentais, ele passou a vida toda em manicômios, né? Até pesquisando uma vez sobre isso, ele tinha problemas mentais. Parece que a família em si, né? Que Dom Pedro I tinha ataques epiléticos e tudo mais. Mas, enfim, deixa o filho dele aqui, Pedro de Alcântara, que por ser de menor, não podia assumir o trono. E aí, de acordo com a Constituição de 1824, o que acontece quando o rei é de menor?
deve-se formar um governo temporário, que a gente vai chamar de governo regencial, ok? Então é assim, quando o garotinho é de menor, até que ele se torne de maior, tá aqui o bichinho, a coisa mais linda, né? Vai se formar um governo temporário. E aí, pessoal, que inicia o período regencial, ok? Já estamos no finalzinho da aula, eu ainda tenho 5 minutos, então eu vou só introduzir um pouco do que a gente vai ver no período regencial. O período regencial, pessoal, é um dos períodos que mais cai no Enem, por causa das revoltas. É um período muito conturbado, pessoal, muito conturbado. Se tem uma palavra que resume o período regencial, é confusão, sabe? Então, já vou dizendo a vocês, vai ter muita informação. A próxima aula é muito tensa porque é muita revolta, é muita política, é muito jogo de interesse. O período regencial, olha tá aqui, é um período de muita instabilidade política, né? Muita agitação interna. O Brasil perdeu o seu imperador, tem uma criança que até virar um cabra macho, vai ter um governo temporário. E esse governo temporário, que vai ser aí de 31 a 40, né? Então o período regencial vai de 1831 até 1840, nós vamos ter aí 9 anos de período regencial. Observe que nós temos dois pensamentos políticos aqui. Preste atenção nisso. Nós temos dois pensamentos políticos que vão reger o Brasil durante esse período. Nós temos um pensamento liberal e nós temos o pensamento conservador. Então, em alguns anos do período regencial, nós vamos ter políticas liberais, né? Nós vamos dividir o período regencial em quatro partes, perdão. 3 delas liberais, essas 3 primeiras aqui liberais. Mas a última é o regresso de um pensamento conservador, ou seja, quando eu estou falando aqui de liberal e conservador, não estou falando a respeito de maconha, aborto, enfim. Nada a ver isso, não. Liberal e conservador é o seguinte: liberal, liberdade política, autonomia para as províncias. Conservador, poder centralizado. Beleza? Não se esqueça disso. Quando eu estiver falando na nossa aula, liberal é liberal na política. Porque hoje em dia o termo liberal é, eu sou liberal. Eu sou a favor da... Quem quiser fumar, fume. Quem quiser abortar, aborte. Sou a favor, sabe? Liberal é o cara que... É o liberal. E o conservador, não. Não, eu acho assim, que existem... Né, conservadorismo é o mais correto, porque existem pilares na sociedade que não devem ser quebrados e tudo mais, né? Então, hoje em dia, conservador e liberal é isso. O liberal é o cara que quer mudar tudo, liberdade para tudo. Já o conservador, ele acha que essa liberdade ela é maléfica à sociedade, porque o que a sociedade tem hoje de bom foi graças a ideias permanentes, a um contexto sólido, moral e tudo mais, né? Mas aí quem quiser ser liberal, seja, quem quiser ser conservador, seja. Eu acho que quem me segue nas redes sociais sabe que posicionamento eu sou, a respeito disso. Não vou citar aqui, não. Mas vamos lá. Então, vai ser um período muito bagunçado, viu? Um período muito bagunçado. Então, se prepare para a próxima aula, tome um prato de sopa bem cheinho, para vocês enforrar. Nós vamos falar de muita revolta, muita briga, muita política, muito jogo de interesse. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos encerrar a aula por hoje. Qualquer dúvida, só falar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro reinado, essa bagunça do Dom Pedro I, esse sem vergonha, esse cachorro, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só falar. Podem contar comigo. Beleza, pessoal? Show de bola. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu.